Opa, fiel, as notícias não são boas. O Corinthians perde 70 milhões em patrocínio. Vou trazer com a empresa que o Corinthians perdeu esse patrocínio. O Corinthians não deve mais fechar com a Emirates, que iria pagar a arena, né? E também vou trazer notícias sobre o time titular. Tem mudança, hein? Tem uma mudança bem significativa em relação ao time titular no próximo jogo contra o Racing. Mas antes, quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal. Dessa moral aí para o Corinthians, que traz informações verídicas para vocês e que ama o clube, né? Vamos lá, não tá fácil falar de Corinthians ultimamente. Na verdade, há anos, né? Não tá fácil falar de Corinthians, não tá fácil ser corintiano. E quando parece que uma coisa vai começar a clarear, começa a haver vários outros problemas que voltam a atrapalhar o Corinthians, né? O Corinthians estava fechando patrocínio de 70 milhões com o Mercado Livre. Estava fechando. Só que aí surgiu esse escândalo, né, com a Vaidbet, de laranja, de comissão, que é uma coisa que eu digo. Claro que o Augusto tem que esclarecer, já era para ter esclarecido, até porque vai sujando o nome do Corinthians, né? O Corinthians não fechou porque o nome do Corinthians está sujo, porque o Corinthians está queimado no mercado, né? O Mercado Livre iria fechar com o Corinthians e pulou fora depois desse escândalo, né? 70 milhões que era para estar no caixa do Corinthians agora e não vai entrar mais. Então, é claro que tem o erro da Augusto Melo de não esclarecer isso daí rápido, né? Tem que investigar logo, esclarecer isso daí o mais rápido possível, desvincular o Corinthians desse negócio, desse escândalo de laranja. Mas a gente sabe que tem dedo do Duílio aí, da renovação da transparência aí, dedo do Andrés. A gente sabe que os caras estão por trás disso daí, estão soltando, né? Estão plantando essas bombas no Corinthians aí, porque eles não estão mais no poder. Esses caras, gente, nunca foram corintianos. Eles sempre gostaram do poder. Como eles não estão mais no poder, que se expor do Corinthians, né? Na cabeça deles é isso que se expor do Corinthians. Atrapalha o contrato de 70 milhões, atrapalha o contrato com a Emirates, que poderia pagar a arena, né? Vou falar mais da Emirates detalhadamente. Mas, enfim, é um absurdo, né? Como que pessoas podem estragar uma instituição dessa forma por egoísmo, né? Por mero egoísmo. Então, é incrível como que esses caras ficam impunes, né? Essa semana saiu mais um processo do Cantillo em cima do Corinthians. Tem que pagar 3 milhões pro Cantillo. Então, assim, o Duílio deixou o Corinthians numa draga. E o Augusto Melo não tá sabendo administrar essa questão. Isso daí é a verdade também, né? Claro que eu entendo que é muita bomba, claro que, enfim. Mas o próprio Augusto Melo, ele é um cara que não deixa as coisas totalmente claras, transparentes, como ele sempre disse, né? Porque ele fecha com a Bad ele não fala que tem comissão, ele não fala que tem multa, ou melhor, ele falou que tinha multa, mas falou que quem ia pagar era a Bad. Então, assim, é uma coisa que. São coisas que o Augusto Melo próprio está se bananando, mas aí sabe que os caras estão por trás lá, o Duílio, o Andrés, a Renovação da Transparência, estão por trás lá, né? Alfinetando o Augusto e, obviamente, que essa bomba estoura no Corinthians. O Corinthians perdeu aí um patrocínio milionário, 70 milhões com o Mercado Livre. Comente aí o que você acha sobre isso. Vamos falar agora sobre a Emirates, né? A Emirates que poderia pagar a arena do Corinthians aí, né? A gente sabe que a proposta era de mais de 1 bilhão. A multa com a Neoquímica Arena é de 300 milhões de reais. Então, se você fecha um contrato com 1 bilhão e 200 mil reais, você pagaria 900 mil reais da arena, né? Você praticamente liquidaria a arena, na verdade, e sobraria dinheiro ainda. Então, assim, só que a notícia que sai é que o Corinthians não vai mais fechar com o Emirates. Nada certo, tá? Não é nada 100% certo. Mas assim, o Samir, que é um cara que eu confio 100%, o cara que apura bem as notícias dele, por isso que eu trago aqui algumas coisas que ele transmite lá, que a Emirates está observando o que está acontecendo, esses escândalos que estão acontecendo em relação ao Corinthians, né? E estão querendo dar para trás, né? Até porque os árabes, eles têm esse costume de não gostar de escândalo, não gostar de bagunça, né? Então, é capaz de eles darem para trás. Eu acho que não vai mais fechar. A reunião talvez nem aconteça. A gente sabe que o Augusto Melo está indo para Londres assistir a final da Champions, mas haveria uma reunião entre ele e a Emirates. Ele próprio confirmou isso, né? Que realmente está conversando com a Emirates. Mas depois disso tudo que aconteceu, o Mercado Livre, gente, claro que é uma empresa gigantesca,
mas em proporção que o Emirates é um anão, já pulou fora por conta desse escândalo, quem dirá Emirates, né? Então, eu acho hoje em dia, quer dizer, hoje eu acho muito difícil a Emirates fechar com o Corinthians. Acho muito difícil uma coisa que estava encaminhada, interesse de ambas as partes, devido a esse escândalo que saiu agora, não deve mais acontecer. E seria algo que iria realmente mudar o Corinthians, iria tirar grandes problemas do Corinthians. A maior parte dos problemas do Corinthians iria ser eliminado com esse contrato com o Emirates, mas não vai mais acontecer. E é isso, né? Comente o que você achou, deixe aqui sua opinião. E agora falar do Corinthians que vai enfrentar o Racing. O Corinthians treinou com o Coronado de titular no lugar do Romero, tá, gente? O Coronado, que é um cara que veio a preço de ouro, para mim foi um erro do Augusto Melo também. Ah, mas ele pode jogar muita bola ainda, chegou agora. Concordo. Mas eu acho que pela idade do cara, eu acho que pelo valor que foi pago a ele, que é pago a ele por mês, 2 milhões, eu acho que realmente foi algo assim que você pagaria só para sei lá, o Grêmio que trouxe o Soares ano passado, pagaria para um Firmino, né? Caras que jogaram muita bola no cenário mundial, né? Ele é um cara que a gente vê que tem qualidade, mas é um cara que veio da Arábia, eu não pagaria esse valor nele não, eu acho que foi um erro. Mas enfim, o Coronado, na minha opinião, tem que jogar, o cara que recebe esse dinheiro tem que jogar, tem que colocar para jogar. E a gente vê que o Romero de ponta, gente, já falei aqui várias vezes que o Corinthians tem no elenco só 3 pontas, que é o Pedro Henrique, o Wesley e o Mosquito. Só tem esses caras de ponta no elenco, certo? O Romero não é mais ponta. O Romero não tem mais velocidade para ser ponta. Aí você vai falar, o Coronado tem, Coronado não tem, mas é o seguinte. A gente já viu várias vezes, não só no Corinthians, mas em vários times aí, um cara que é técnico jogar pelos lados, né? Isso daí pode vir bem a calhar, pode ajudar realmente na armação ali. Apesar de não ter característica de velocidade, eu já vi o Jadson jogar pelas pontas, o Zidanilo jogou pelas pontas no Corinthians, o Everton Ribeiro jogou pelas pontas no Flamengo e deu muito certo, né? Então eu vejo com bons olhos o Coronado jogar por ali, aberto, né? Até porque ele fica mais perto do gol adversário, pode fazer passe de efeito, pode finalizar, que também é um forte dele. E o Romero ali, o Romero é um cara que ele nunca teve característica técnica, então a partir do momento que ele perde velocidade e perde drible, ele já não vai ser tão útil ali. E realmente não vinha sendo. Então eu vejo com bons olhos aí o Coronado entrar no lugar do Romero e eu acho que realmente pode ser aí um começo, não é nem recomeço, seria um começo do Coronado do Corinthians aí. Enfim, comente aí o que você achou, tá osso, tá difícil. Deixa o like, se inscreva no canal, dessa moral aí pro Corinthians no Queima o Clube e vai Corinthians.